Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Na época do coronavírus, um monte de dúvidas aparecem. Então, justamente o tema de hoje, aqui no nosso programa, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo, vamos falar sobre coronavírus e sexo. Um assunto assim que tem rendido muito medo, né? Muita ansiedade, que você vê assim que isso aí está atingindo o mundo inteiro. E é muito importante você saber detalhes, né? De como você fazer a prevenção, de não se contaminar, de não contaminar outras pessoas. E também agora nós vamos tirar então dúvidas sobre sexo, né? Porque hoje na internet, no YouTube, no Instagram, recebi muitas dúvidas sobre este assunto, né? Eu acho que é importante a gente deixar claro, porque não pode ficar com mitos, medos, né? Ah, transei, será que peguei, será que passei? Posso fazer o sexo oral? Posso fazer sexo no chuveiro, é melhor? Como é que eu faço? Porque se é uma doença que que se dissemina muito fácil, né? Então você tem que tomar alguns cuidados, porque você pode ficar assim 2, 3 meses ou mais nessa situação, e aí vai pintar um momento de erotização, de vontade, de desejo, né, dentro dos casais, independente da orientação sexual. Logicamente que você tirar o sexo das pessoas, inibir, é uma coisa que causa ansiedade, estresse, brigas, uma série de intercorrências. Então vamos saber um pouquinho mais sobre isso de uma forma verdadeira, clara. A nossa ideia é sempre dar informação sobre sexo, sexualidade, de uma forma profissional. Eu sou terapeuta sexual já há 40 anos, urologista. Vamos falar claramente. O que é o coronavírus? O coronavírus é um vírus que ele entra nas vias aéreas e é de contaminação, de transmissão através da respiração, da tosse, do espirro, da secreção das vias aéreas, tá? Então isso já é importante você saber, que até agora, pode ser que isso seja mais estudado, mas até este momento não existe possibilidade, que nós sabemos, de transmissão desse vírus pelas secreções, nem vaginal, nem anal, ok? Tá? Então as secreções que saem do pênis, da vagina ou do ânus são da região pélvica, que não tenha nada a ver com a parte da respiração, do pulmão. Mas você fala, pô, peraí, mas sexo sem você entrar em contato com beijo, contato, não dá, né? Então nós vamos tratar disso com detalhes sobre cada assunto. Então eu vou dar algumas dicas, né, separadas de cada assunto para você saber mais. Então vamos começar aqui com dica número 1, tá bom? Então, dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo, coronavírus e sexo. O que é o coronavírus? Então é uma virose, vias aéreas superiores, e que não tem nada a ver com vias genitais, a região pélvica. Então, até o momento não se sabe, e que se você, na secreção do pênis, quando você fica excitado, quando você chega ao orgasmo, esperma, a secreção de lubrificação da mulher transmite, nem na secreção anal. Então, se você tem o sexo na região genital, independente da prática, tá, não vai existir a contaminação. Então, é importante você saber que é uma doença altamente transmissível, evitando-se, logicamente, a comunicação pelo beijo, pelo contato, pela mão, né? Que a pessoa passa a mão na boca do outro, na secreção do nariz, fazendo um carinho, e aí você está podendo transmitir ou está podendo pegar. Daí a importância hoje de você ter o sexo monogâmico, tá? Então, coronavírus não é uma doença sexualmente transmissível propriamente dito, que nem a gonorreia, a sífilis, a hepatite. Mas, como no sexo você sempre tem contato através da respiração, do beijo, contato com troca de secreções, aí logicamente que você pode passar, tá? Então, isso é muito importante você diferenciar. Tá? Se você tem um sexo monogâmico, se você está com uma pessoa assim que você está junto e tomar todos os cuidados, assim que a imprensa inteira está te avisando sobre o coronavírus, você fica tranquilo. Então, fica aqui a dica do Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Então, você vê. Então, importante é saber o que nós temos que tomar cuidado, tá certo? Depois,
assim, uma próxima dúvida é assim, como é que você contamina, né? As pessoas estão com medo de encostar no outro, de chegar perto, falar, e esse é um medo totalmente compreensível, porque logicamente que se você está num ambiente, num elevador, todas as pessoas estão respirando. Quando você respira, como eu estou respirando agora, eu estou eliminando o que a gente chama de fogs, que são pequenas partículas da nossa saliva que vão até uma certa distância. Um espirro, por exemplo, a pessoa elimina partículas da sua saliva que podem estar contaminadas até 6 metros de distância. Tá? A pessoa tem um espirrinho daquele bem simples, talvez não chegue a 6 metros, mas um espirro forte vai chegar. Mas você vê 6 metros, num elevador contamina tudo. Num ambiente fechado contamina tudo. Daí então a intenção hoje de você ficar em casa, você sair do trabalho. Logicamente que isso está trazendo assim, um transtorno violento e vai trazer mais, mas principalmente para as pessoas mais de idade, né? A partir dos 60 anos, considerado idoso, né? Que a pessoa tem maior chance de se contaminar e não só contaminar, mas sim de ter outras doenças e isso facilitar então complicações respiratórias. É isso que está acontecendo no mundo todo, onde o índice de mortalidade para pessoas de mais idade ele é bem maior, tá? Então, pode pegar criança, já teve casos de recém-nascido, tudo isso, mas é porque nós temos que respirar, nós não podemos parar de respirar, a respiração é contínua, ok? Bom, vamos então para a segunda grande questão, se pode ou não ter sexo, tá? Então, olha, eu vou falar aqui pertinho de você, dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Coronavírus, pode ter sexo? Pode. Tá? Como eu falei já numa outras dicas, de que não é uma doença sexualmente transmissível como outras, como a AIDS, a sífilis, etc. E sim, é uma contaminação por secreção das vias aéreas. Então você pode ter sexo, mas você vai ter que fazer algumas adaptações, tá? Tipo assim, você pode ter sexo onde a parceria, independente da orientação sexual, um fica de costas, né? Não de costas para o outro, mas um fica de costas, onde o contato, a pessoa é de frente com o outro de costas. Então você vai respirar, tá? E você pode manter uma certa distância do contato da respiração do outro, tá bom? É uma adaptação, né? Lógico, você fala assim, mas como é que vai fazer isso? Você vai ver a melhor forma. Então existem posições sexuais onde você pode ter uma penetração vaginal, uma penetração anal, assim numa posição cruzada, de lado, tá? Onde fica a respiração de cada um pouquinho distante. Você fala, pô, mas eu quero beijar, mas não pode. Se beijar e um dos parceiros estiver contaminado, vai contaminar, ou pode contaminar, tá? É importante que nem sempre vai existir a contaminação, mas esse vírus é bastante contagioso, então precisa tomar cuidado. Então pode ter sexo, mas com algumas adaptações. O que não pode é ficar beijo, né, é comum isso daí, enfiar o dedo na língua, na boca do outro, e depois você mexer em você coçar, passar no seu rosto, você está trazendo secreção. Os dois falando de um no outro, numa distância de meio metro, fica difícil. Então sempre eu aqui divulguei que você no sexo tem que usar os 5 sentidos, mas aí nesse momento, para você ter um maior cuidado e ficar um pouco mais sossegada, você tem que eliminar os sentidos, no sentido do quê? De proximidade, da respiração, do beijo, tá? O contato, o toque pode, mas não pode incluir ao mesmo tempo o toque na região oral, face e a região genital, porque você vai brincar, você passa a mão aqui e ali e você vai se contaminando. Tá certo? O esperma não contamina. A secreção de excitação do pênis não contamina. A secreção do orgasmo, tanto masculino como feminino, não contamina também. Fica aqui a dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Você fala, pô, mas precisa falar tão abertamente? Sexo não tem jeito, você tem que falar abertamente. Você tem que deixar as coisas claras, porque as pessoas estão com dúvidas. Não é? O que pode parecer tão óbvio para um, não é tão óbvio para outro. Porque as pessoas falam assim, poxa, mas eu quero praticar sexo, eu tenho vontade, eu tenho desejo, como é que eu vou fazer agora? Então você pode ter algumas adaptações, tá? Então, posições sexuais, criar uma certa distância, você está assim, tendo uma respiração, você pode pegar uma toalha, colocar assim na boca para que você respire nessa toalha. Eu sei que você fala assim, mas é uma coisa chata. O outro caminho seria a abstinência sexual.
realmente ficar distante. Não é fácil isso, hein? Isso aí vai promover um certo afastamento. Então, os casais, nesse momento, precisam ter muita parceria, tá? Muita assim, conversa sobre o assunto, e pode até partir para um sexo pessoal, assim, masturbação, como é o caso, né? Eu vou falar mais isso no segundo bloco, tá? Mas o importante é não entrar em desespero. As pessoas têm que saber o que está acontecendo. Nós estamos frente aí a uma pandemia, que é justamente uma doença em nível mundial, né? E que nós temos que nos proteger. Os países que já começaram antes do Brasil, eles têm uma história. E nós estamos iniciando uma história dessa doença com uma série de prevenções, de atitudes para não haver uma contaminação maior. Isso que é importante. Essa consciência você tem que ter, tá? E nós estamos falando de sexo, né, de sexualidade. Então eu já dei 2 dicas, vou dar outras para você. Entre as dicas que eu vou falar é sobre o sexo oral, vou falar sobre o sexo no chuveiro, né? Como você vai fazer sexo com máscara, sem máscara. Vamos dar detalhes no segundo bloco aqui do nosso programa, que está ao ar toda quarta-feira, às 19h30, aqui na TV Grande ABC, em parceria com o jornal ABC Repórter, tá? E você pode encontrar todos esses vídeos, detalhes, no meu canal do YouTube. Então, peço para você se inscrever. Vá lá, veja os vídeos, se inscreve e dá um clique no sininho. Voltamos já para o segundo bloco. Até mais. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá pessoal, estamos aqui de volta, né, falando hoje de um assunto muito importante aqui no programa Dr. Celso Marzano, Doutor do Sexo, que é coronavírus e sexo. O que podemos fazer, como nós podemos contornar essa situação, porque o sexo é tão gostoso, né? As pessoas gostam, adoram, não pode ficar sem, outros têm uma frequência sexual maior, menor, mas todos gostam de se aproximar. Então eu venho aqui trabalhando nisso já há mais de 40 anos e falando que tem que beijar, que tem que abraçar, tem que usar os 5 sentidos, mas hoje eu já estou falando que não pode. Se você quer ficar tranquilo em relação a essa doença mundial, né, você fala assim, eu não quero me contaminar, eu não quero contaminar minha parceria, eu não sei se eu estou com a doença ou não, então existem alguns cuidados que você pode ter. Principalmente as pessoas com mais de 60 anos, que inclusive hoje têm uma sexualidade ativa. Homens e mulheres com mais de 70 anos, até 80 anos ou mais, têm uma sexualidade ativa. Talvez um sexo não penetrativo, uma brincadeira, mas o beijo, o contato sempre está presente. Então aí hoje eu estou dedicando esse programa a esse tema, dando dicas para que você tenha uma vida mais assim tranquila e saiba do que fazer nessa fase assim de preocupação, vamos dizer assim. Então vamos aqui passar para você uma conversa um pouquinho mais próxima e vamos dar mais dicas sobre esse assunto. Dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Sexo oral e coronavírus. Coronavírus e sexo oral. Pode? Pode. Claro que pode. Você tendo o contato da sua boca com o pênis, com a vulva ou com o ânus,
tá? Você não vai estar contaminando, porque não é uma porta de entrada. A porta de entrada dessa doença, até esse momento que a gente sabe, é através das vias aéreas superiores, da respiração, da secreção da boca, da secreção do nariz, porque é por aí que ele sai e pode contaminar outras pessoas. Só que você tem que fazer um sexo oral assim um pouquinho diferente. Por quê? A pessoa que está recebendo o sexo oral tem que ficar com as mãos um pouco distantes. Não pode ficar brincando junto, porque essa mão vai para a sua face em algum momento. Aquela pessoa que está fazendo o sexo oral em qualquer parte do corpo da região baixa, assim, né, do ânus, do pênis, da vulva, da vagina, também tem que ficar ali. Não pode terminar essa brincadeira, essa busca do prazer e vai beijar. A pessoa que está do seu lado vai entender essa situação. A pessoa que está recebendo sexo oral, é logicamente que ela está respirando. E ela está respirando, às vezes, muito em direção à sua parceria. Então aí essa pessoa pode o quê? Colocar um lenço na frente, pode colocar uma toalha, até para proteger esse parceiro. Tá? É um sexo diferente nesse momento, é uma busca de prazer diferente. Se você quer colocar e sente bem até de colocar uma máscara, por que não? Você fala, não, desse jeito eu não quero fazer. Tá bom, então não faça. Então aí você pode conversar com a sua parceria e buscar outras formas, né, de prazer, como a masturbação, né, um vendo o outro, a distância, brincadeiras, né, que é a sexualidade não penetrativa. Aí você decide, você que vai resolver como você praticar a sexualidade, a sua intimidade, sem o medo da contaminação. Fica aqui a dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Você fala, pô, mas você está falando tudo muito claro, né? Tudo muito aberto, mas é assim que tem que ser. As pessoas estão me perguntando, né? Eu acho que as pessoas têm que saber, então, os detalhes. Né? Eu já falei do que é essa virose, que gera preocupação, não é uma doença sexualmente transmissível. Você pode praticar o sexo oral com essas adaptações, tá certo? Tá? Aí você fala assim, fica um pouco distante um do outro. Fica um pouquinho, mas dá para brincar, não é? Dá para curtir esse momento. Principalmente porque você vai ficar muito em casa, né? Certo? Só que quem tem criança, outro vai ter que ser num momentinho assim de intimidade, tá? Com a porta fechada, trancada, para você poder curtir alguns momentos, né? Os casais às vezes não transam se os filhos estão em casa, né? Por causa do barulho e tal, mas você tem a sua intimidade, fala, conversa, se for filhos maiores, senão você fecha a porta, tranca, porque assim as pessoas que te cercam sabem que é a sua intimidade, é o seu momento, ok? Vamos falar agora de um assunto também, que é uma pergunta, do sexo no chuveiro, se isso ajuda ou não ajuda no sentido de contaminação. É uma pergunta assim que eu tive várias hoje, tá? Então quero levar essa informação para você. Dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Coronavírus, sexo no chuveiro, pode? Pode. É uma forma interessante essa, não é? Você está lá, está a água correndo, o sabonete, só que tem alguns detalhes importantes. Primeiro, transar como uma lubrificação o sabonete, isso pode provocar uma certa irritação no pênis, na vulva, no ânus. Então é interessante você ter junto um lubrificante à base de água. Então você, na região genital, você passando esse lubrificante, tudo vai ficar mais fácil. Segundo, se você vai transar no chuveiro, um de frente para o outro, não vai adiantar. Porque a secreção um do outro, tá certo? Vai um respirar, vai pintar um beijinho, vai encostar o rosto, aí tem o risco de contaminação. Então aí tem que ser um sexo no chuveiro um pouquinho diferente. Uma pessoa vai ter que ficar de costas, tá certo ou não? Para poder ter a prática sexual. E mesmo assim, o que eu indico é que o chuveiro, a água, fique correndo no meio dos dois. Olha só, porque aí ela está correndo no meio, a água está fazendo uma limpeza, certo ou não? Então fica fácil, porque logo em seguida você faz a higiene, tá? Vai ter que adaptar um pouco as coisas, mas isso é importante. Uma outra dica, acabou a prática sexual, um fica já se lavando, já sai do chuveiro, enquanto o outro vai fazer a sua higiene. Porque aí vai evitar a respiração, a intimidade e até a perder um pouquinho a noção, né? E um beijo, um carinho nas vias aéreas superiores. A mão também tem que ficar embaixo. A mão não pode ficar embaixo, depois sobe, depois passa para o outro. Quer dizer, esse contato em termos de toque, beijo, na parte assim das vias aéreas deve ser evitado. Então,
Você pode brincar, pode, curtir, né? Tá? Uma outra dica é que um pode ficar tomando banho e o outro praticar masturbação fora do chuveiro, fora do box. Olha só, é uma busca do prazer, onde os dois vão poder chegar ao orgasmo, vão curtir um pouco e tudo bem, tá? Certo? Fica aqui a dica do Dr. Celso Marzano, doutor de sexo. Você vê, então, há condições de manter uma sexualidade ativa, tá? Isso que é importante. Porque nesses momentos, como assim em outras situações de câncer, uma pessoa que teve um luto, uma pessoa de uma separação, uma crise financeira, os casais, eles deixam o sexo para um segundo, terceiro plano. É uma opção, né? É uma opção no momento onde as pessoas falam assim, não, agora nós não vamos, esse tempo nós vamos ficar sem a prática sexual, tá? Mas não vamos esquecer que o ser humano, ele quer se aproximar, até para dormir, né? Tá? Mas uma coisa tranquila, o vírus, ele não surge do nada, tem que existir uma contaminação. Se você não tem nada, não tem sintomas, está na sua casa, e junto com a sua parceria, principalmente as pessoas com mais de 60 anos de idade, o vírus não vai surgir do nada, tá bom? Ok? Ele não fica sendo transportado pelo ar, só com uma certa proximidade. Aí você fica um pouquinho mais tranquilo em relação a isso, tá? Mas tem outro assunto, acho que é importante aqui, que é assim, transar com máscara. É interessante? Ou a masturbação? É interessante? Sim, é interessante, né? As opções da prática sexual em momentos diferentes, elas são viáveis, você pode fazer. É só assim, se conversar, discutir um pouquinho esse assunto. Os casais discutem muito pouco sobre sexo, sobre a sua sexualidade. Existe muita cobrança, mas não tem uma troca de informações. Então, dica Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Coronavírus. Masturbação resolve? Você pode ter uma sexualidade ativa, você pode chegar ao orgasmo, sem entrar em contato com as vias aéreas do outro, com a respiração, com a tosse, com a saliva. Então, assim, primeiro, você pode transar até com máscara, não é? Você põe a máscara e aí você, logicamente, fica meio estranho, mas você vai estar protegendo um outro. Mesmo assim, não é porque você põe máscara que você pode beijar. Você pode encostar máscara com máscara, porque aí não adiantou nada. Essa máscara é uma barreira, mas tem que se manter uma certa distância. Então, a masturbação é uma possibilidade? Sim. A pessoa fala, não, eu não quero que você se masturbe, você é casado. Não, então, por que não brincar com uma masturbação, um vendo o outro? O visual. Ou então uma masturbação mútua com uma certa distância das vias aéreas superiores. Não é? Transar com máscara também é uma possibilidade. Ou seja, você perde um pouco daqueles estímulos vindo dos 5 sentidos, tá? Que é do beijo, do lamber, do curtir, tá? Logicamente você perde, mas você pode se excitar sim de outras formas. Quer dizer, não é uma prática que você faz, que você não gosta, tudo bem, mas com um pouco de fantasia, bastante intimidade, uma brincadeira, né? Torna isso aí um momento de brincadeira, de prazer, aí você vai com certeza se erotizar e a coisa pode acontecer. Tomando cuidado para você ficar tranquilo, né? Num medo depois da transa, ficar pensando que você pode ter se contaminado, tá? É uma opção pessoal, individual, mas tem que pensar e conversar um pouquinho sobre o assunto. Fica aqui a dica do Dr. Celso Marzano, doutor de sexo. Olha quantos assuntos a gente, né, trocou aqui de ideia. Porque a informação que é importante. Você não pode, assim, não saber sobre esse assunto. Hoje está todo mundo falando, no mundo inteiro, do coronavírus. Então, mas e a sexualidade? Todo mundo esqueceu? As pessoas ficam com dúvida. Elas pensam assim, pô, será que se eu não transar eu vou perder o meu parceiro? Eu vou me separar? Não, com certeza isso não vai acontecer. Você tem sim que aproveitar esses momentos, até que estão próximos, de conversar sobre um monte de assuntos, né? Não precisa ficar tão distante. Se as pessoas não estão contaminadas, elas podem se beijar, elas podem se aproximar. É só você ficar no seu canto, não entrar em contato fora. Se você for sair, usa máscara, porque assim você também não vai se contaminar. Usa o álcool gel, lava bastante a mão. Esses são os cuidados essenciais para você evitar, tá? Mas assim, dentro desse panorama tão assim, horrível, né, de medo que existe, tem a possibilidade de você ser feliz também sexualmente. Isso que é importante, né? Você poderá ter uma sexualidade ativa, penetrativa ou não, né? Mas o importante é que você dê asas à sua imaginação.
onde você vai mostrar para a sua parceria que você ainda tem interesse. Pode até não chegar perto, mas você tem interesse. Agora, se você, vou voltar a dizer, se você não está contaminado, você pode fazer tudo. Eu falei dos cuidados das pessoas, às vezes, mais jovens, das pessoas que não têm assim, uma intimidade, não moram juntos, para você poder manter uma sexualidade, algumas opções da sexualidade. Mas, finalizando, se você não tem nada, pode levar a sua vida normal. Aliás, eu queria deixar assim, a última dica para você. Tá? Dica do Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Coronavírus, vida íntima, tudo bem? Sim, tudo bem. Se você não está contaminado, você é uma pessoa que tem uma vida com essa outra parceria há muito tempo, muitos anos, e principalmente os mais de 60 anos de idade, se você está na sua casa, não entrou em contato com ninguém doente, pô, você pode fazer tudo. Você pode beijar, pode lamber, pode sexo oral, pode fazer o que você quiser, porque aí não há contaminação, o vírus não está ali. Então você pode levar o sexo como você levou até hoje. Aliás, até como você está mais pertinho, né? Use todos os 5 sentidos, brinque, beije, faça o que você quiser. Aí você vai ter o quê? Uma sexualidade nota 10. Mas lembre-se, você não estando com o diagnóstico de coronavírus e nem com suspeita. Porque se existir uma suspeita, você tem que tomar cuidado com as trocas, as secreções das vias aéreas superiores. Fica aqui a dica, Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Eu acho que assim, a gente praticamente completou todo o assunto, né? Um assunto assim que todo mundo nas notícias estão falando sobre o coronavírus, a prevenção, o uso da máscara, todos os cuidados. Mas eu, como terapeuta sexual, assim, e também pelo pedido de amigos e pessoas que frequentam o meu canal do YouTube, Dúvidas, eu tenho que passar essas informações para você. Eu fico muito contente com a sua participação, com as suas inscrições no canal do YouTube, porque nós estamos lá bombando, tá? Eu queria convidá-lo para você entrar no meu canal, Dr. Celso Marzano, Doutor do Sexo, DR do Sexo, para você assistir os vídeos, tem mais de 300 vídeos lá, falando tudo sobre urologia, qualidade de vida, sexualidade, outros assuntos importantes, e você, assim, você vai me dar ânimo, né? Vai me dar um impulso maior para que continue nesse trabalho, que é um trabalho que eu faço porque me realizo bastante de dar informação. Passar para você essas informações de vida, né? Porque sexo é qualidade de vida. As pessoas podem até não ter sexo por algum motivo, ou então hoje dentro das orientações sexuais tem também o assexual, que é aquela pessoa que não gosta de sexo, que não quer praticar. Poxa, é uma coisa muito pessoal. Não tem nada a ver com orientação sexual, tá? Que é você ser hétero, homossexual ou bissexual. É questão de opção de você ter ou não uma sexualidade ativa. É a opção de você querer trocar as secreções, você estar junto com alguém, né? E as pessoas podem viver muito bem sem sexo também. Por que não? Tá? Essa é uma questão que nós vamos tratar em um outro dia, um outro tema aqui com vocês, aqui na TV Grande ABC, onde você vai ter essas informações, tá bom? Então, cuide-se, né? Vamos passar por uma fase um pouquinho difícil, mas eu tenho certeza que você vai se adaptar, que você vai conseguir, mesmo nesses momentos difíceis, você vai ser feliz. É o que eu espero, tá? Espero encontrá-lo aí na semana que vem com outro assunto, tá? Aqui no programa Dr. Celso Marzano, doutor do sexo. Até mais, aquele abraço.